Olá, meus queridos alunos da Rede Estadual de Ensino, professor Fernando com você, do Colégio Estadual Freire Alemão. Vamos hoje estar compartilhando um pouco do conteúdo de revisão do nono ano para as turmas de primeiro ano do Colégio Freire Alemão, especificamente falando da turma 1001, da qual eu sou professor de matemática. Vamos estar explorando hoje resolução de equação do segundo grau, modelo incompleto. Beleza, queridos? Vamos nessa então? Então vamos lá, revisando o conteúdo de equação segundo grau, que vem a ser uma equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau é uma equação do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, onde esse coeficiente a, que é o elemento que multiplica x², não pode ser igual a zero. Ele tem que ser um elemento diferente de zero. O coeficiente b, que multiplica o x, e o coeficiente c, que é o termo independente de x, eles poderão ser zero, até mesmo os dois. Mas o coeficiente a não pode ser zero, porque do contrário deixa de ser uma equação do segundo grau. Ok? Então, a título de exemplos, vamos aqui compartilhar algumas equações. 7x² mais 5x menos 12 igual a zero. X² menos 6x igual a zero. Menos x² mais 5 igual a zero. E 0,3 vezes x² igual a zero. Esses quatro exemplos são exemplos de equação do segundo grau. No primeiro caso aí, eu tenho que o coeficiente a é igual a 7, é o elemento que multiplica x². O coeficiente b é igual a 5, é o elemento que multiplica x. E o coeficiente c é menos 12, é o termo independente de x. Na segunda equação, você vai verificar que o coeficiente a, que é o termo que multiplica x², não aparece ninguém ali multiplicando, então ele é o número 1. Sempre quando não tem ninguém multiplicando, esse número é 1. O coeficiente b é o elemento que multiplica x, que você vai verificar na equação, que é menos 6. O coeficiente c, você observa que não tem, então ele é zero. Se não tem ninguém somando ou subtraindo, o coeficiente c é zero. Na terceira equação, você vai observar também que é uma equação que tem menos um elemento. Na equação segundo grau completa vai aparecer os três elementos, como acontece na primeira aí. 7x² mais 5x menos 12 igual a zero. Na terceira, você observa que são dois termos algébricos, portanto um binômio. Então, o elemento que multiplica x² não tem ninguém multiplicando, você já sabe que é o número 1, porém tem um sinal de menos ali. Então, o elemento a, o coeficiente a, é menos 1. O coeficiente b é o elemento que multiplica o x², que multiplica o x. Você vai observar que não tem x ali. Então, se não tem um mais x ou menos x, significa dizer que o coeficiente b é zero, porque 0 vezes x é zero. O coeficiente c é o elemento independente de x, que nesse caso é o 5. Ok? No último exemplo, nós temos aqui o 0,3x² igual a zero. O 0,3 já é o coeficiente a. O coeficiente b não tem ninguém somando x ou subtraindo, então ele é zero. Mesma coisa para o coeficiente c. Agora há pouco eu falei para você de uma equação completa. Ou seja, uma equação de segundo grau é completa quando ela apresenta os três termos, os três coeficientes. Nenhum deles é igual a zero. Quando você tem menos um termo, ou seja, um deles é igual a zero, temos então uma situação de equação do segundo grau incompleta. No caso do segundo exemplo, o coeficiente c é zero. No terceiro exemplo, você observa que o coeficiente b é zero. Mais um exemplo de equação incompleta. E no quarto exemplo, o coeficiente b e o coeficiente c são iguais a zero. Também equação incompleta. Ok? Vamos tratar agora sobre exemplos de equação completa e incompleta para sua identificação. Sugiro a você dar uma pausa no vídeo, tentar correlacionar quais são as equações incompletas e completas e identificar os coeficientes A, B e C. Ok? Bom, feito isso,
vamos correlacionar primeiro as equações completas. Que, por certo, se você está atento aí ao que foi exposto no slide anterior, você acertou. Temos aqui a terceira equação, que é x² menos 7x mais 6 igual a 0. Coeficiente A igual a 1. Coeficiente B, que é o elemento que multiplica o x, é menos 7. Coeficiente C, que é o elemento independente de x, é igual a 6. Mais um exemplo de equação completa, que vem a ser a última equação dessa lista. x² mais x mais 1 igual a 0. Coeficiente A, que é o elemento que multiplica x², é menos 1. O coeficiente B, que é o elemento que multiplica o x, é igual a 1. E o coeficiente C, que é o termo independente de x, é igual a 1. Equações incompletas. Nós temos aqui a primeira equação, que é x² mais 3 igual a 0. Você vai observar que o coeficiente A é 1. Coeficiente B é 0, porque não tem o x aqui, ok? E o coeficiente C, que é o termo independente de x, é igual a 3. Na segunda equação, nós temos x² mais 3x igual a 0. O coeficiente A, que é o elemento que multiplica x², é igual a 1. O B, que é o elemento que multiplica x, você observa que é igual a 3. E o C é o termo independente, como não tem ninguém somando ou subtraindo, é igual a 0. A quarta equação também é uma equação incompleta. Coeficiente A igual a 0,2. Coeficiente B é o elemento que multiplica o x. Você observa que não existe, então ele é 0. E o coeficiente C é o termo independente de x, que vem a ser igual a menos 1. Ok? Agora, vamos tratar sobre como resolver uma equação de primeiro grau. Mas, no primeiro momento, vamos tratar das equações incompletas. O primeiro caso de equação incompleta é ax² mais bx igual a 0. Então, vamos pegar aqui a equação x² mais 3x igual a 0. Você observa que o coeficiente A é igual a 1, o B é 3 e o C é 0. O x² ele é x vezes x. E o 3x é 3 vezes x. Então, nós temos aqui uma aplicação de fatoração. E fatoração de fator comum. X vezes x e 3 vezes x. E o fator comum é exatamente o x que foi destacado. Esse fator comum nós colocamos ele em evidência. E vai escrever dentro dos parênteses o que sobra. X mais 3. Ok? Então, meus queridos, nós temos aqui um produto de dois fatores cujo resultado é 0. Necessariamente, um dos fatores tem que ser 0. Ou o primeiro fator, que é x, ou o segundo fator, que é x mais 3. Portanto, analisando as possibilidades, o primeiro fator sendo igual a 0 já tem uma possível solução, x igual a 0. E o segundo fator, ou melhor dizendo, x mais 3 igual a 0, nesse caso aqui, o x é igual a menos 3. Portanto, a solução desta equação é menos 3 e 0. Beleza? O segundo caso é o caso em que você não tem um coeficiente b. O coeficiente b aqui é 0. Então, ax² mais c igual a 0. Equação x² menos 9 igual a 0. Vamos tratar desta equação como exemplo. Você observa que o a é 1, o b é 0 e o c é menos 9. Ok? Mas aqui, meus queridos, nós precisamos lembrar de uma outra fatoração, que é a fatoração da diferença de quadrados. Ou seja, a² menos b². Como fica essa fatoração? Já que é uma diferença de quadrados, eu vou extrair a raiz quadrada dos dois elementos. Raiz quadrada de a² e raiz quadrada de b². Você sabe que a raiz quadrada de um elemento ao quadrado é o próprio elemento. Então, considerando que a e b não são valores negativos, eu tenho que a raiz quadrada de a ao quadrado é a e a raiz quadrada de b ao quadrado é b. E escrevo, então, a fatoração da diferença de quadrados. Ou seja, a mais b vezes a menos b. É o produto da soma pela diferença. Esse mesmo raciocínio nós vamos aplicar
no segundo caso de resolução de equação incompleta de equação do segundo grau. Vamos extrair aqui as raízes quadradas dos elementos. Raiz quadrada de x quadrado é x e a raiz quadrada de 9 é 3. Portanto, meus queridos, se eu tenho x e o 3 como as raízes, eu vou escrever x mais 3 vezes x menos 3 igual a 0. Beleza? Novamente, um produto de dois fatores cujo resultado é zero. Necessariamente, um dos dois fatores tem que ser zero. Então, temos duas hipóteses. Primeiro fator ser igual a zero, x mais 3 igual a zero, logo o x é igual a menos 3. E o segundo fator ser igual a zero, x menos 3 igual a zero, x é igual a 3. Nesse caso, solução desta equação são menos 3 e 3. Beleza? Agora vai ser com você e na próxima aula vamos apresentar a correção desses exercícios. Obtenha um conjunto de solução de cada equação abaixo. Veja e reveja o vídeo, ok? Para que você possa ter melhor compreensão e assim executar as atividades aqui propostas. Beleza, queridos? Grande abraço e bons estudos!